pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um Semeando a Palavra. O Semeando a Palavra de hoje, o que é igreja? O que você acha que é a igreja? A igreja do Senhor. Você é somente a congregação, né? O ambiente onde você está, que é a congregação? Ou a igreja são as pessoas? E aí, o que você acha, meu irmão? Vamos lá para mais um Semeando a Palavra? A igreja são todas as pessoas. São todos nós, em todo o mundo, que se converteram a Jesus Cristo e seguem sua palavra. É como um corpo. Uma igreja é formada por pessoa e não o templo. Não é o templo que se chama a igreja. A igreja somos nós, cada um de nós somos igreja. É o corpo de Cristo. Aquele que serve, né, que se converteu, que largou a sua vida, né, no mundo para servir e seguir a Deus. Esse se chama igreja. As pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em um lugar. É a igreja de Deus que se reúne em um local, né? Por isso que Jesus disse que onde tivesse dois ou mais falando o nome de Jesus, ele estaria presente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27, está escrito assim: porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bendido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais, e aos que em nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus. Somos corpos de Cristo. Precisamos um do outro, assim como o olho precisa da boca, né? Como a boca precisa do nariz, e da mão, do braço, da perna. Então, cada um necessita do outro. Sem um, o outro padece. E a mesma coisa, quando a igreja está formada, quando o seu servo, o servo de Deus, está ali, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, eles estão todos formados em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então, se um estiver fora, se um faltar, né, os outros vão sentir, e vice-versa.
certo? Então é isso. Está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. E quando se reúne, temos uma congregação. Quando estão todos reunidos, ali habita uma congregação. Glória a Deus. Em Salmos, capítulo 22, versículo 22, está escrito assim: Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Glória a Deus. Então, quando está todos reunidos assim, a gente, estamos juntos, assim a gente declara o nome do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e assim também em louvação naquela congregação. Ser igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. Em Hebreus 10, 25 a gente vai encontrar mais. Hebreus capítulo 10, versículo 25 está escrito assim: Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestado-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vendes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Então é bom que não deixamos em falta a gente da congregação, porque a gente precisa se manter forte. E quando a gente tem um irmão, a gente tem a palavra de Deus, a gente está se alimentando, a fé vem do ouvir. Quanto mais a gente está ouvindo a palavra de Deus, buscando e ouvindo, a gente fica forte e firme, assim, num propósito com o Senhor. Sempre é importante que eu esteja presente nos cultos a Deus juntamente com outras pessoas. Pouca circunstância em nossas vidas é empecilho de ir e de buscar a Deus, Eu sei que estamos enfrentando muita coisa, mas que isso não traga empecilho de você buscar a Deus. Se você não pode chegar e ir, a uma congregação, esteja conversando com irmãos, buscando com irmãos, fazendo, uma chamada, uma oração, com 2 ou mais pessoas, para que você se fortifique do Espírito Santo de Deus. Busque na palavra, busque ouvir, busque em louvar, busque na oração, com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Busque também com outras pessoas. Se você não pode, neste momento que estamos enfrentando essa pandemia, nem todo mundo pode estar na casa do Senhor, Mas busque de alguma forma, se alimente da palavra de Deus, se alimente, de levar também, onde você estiver, a palavra de Deus, para que isso também edifique outras pessoas. Não deixe, que se perca essa comunhão com o Espírito Santo, porque você é um membro do Senhor, e você faz falta. Então não esqueça, não se deixe afastar do Espírito Santo de Deus. É tão importante. E por que é tão importante, Porque é tão importante. Deus deixou detalhado o que fazer nos encontros. Em 1 Coríntios 14, 26, a gente encontra. 1 Coríntios, então assim: Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Então, quando se junta o corpo de Cristo, vai ter revelação, vai ter doutrina, vai ter o salmo para que nós nos alimente, vai ter línguas, Vai ter aí as línguas que é chamado do Senhor. Tem interpretação. Então vai ter aí toda essa comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está presente. Glória a Deus. Devemos participar do corpo de Cristo, pois é isso que Deus espera de nós. Então devemos participar, como eu já falei para vocês. Se não pode, não tem como ir a uma congregação onde estão vários irmãos, Busque de alguma forma estar presente com o Espírito Santo, com outras pessoas, com alguém da tua casa, com as pessoas, onde estão mais próximas. Fale de Deus, leve isso,
né, a palavra e o ensinamento que você tem com o Espírito Santo de Deus para outras pessoas. Leve o salmo, os louvores, leve aquilo que você pode transmitir para as outras pessoas. Mesmo que até veja, ignore ou questione, mas leve, faça a sua parte. Trabalhe as obras do Senhor, aquilo que você foi chamado. Deixe que fale, deixe que riam, deixe que, zombe de você, mas leve aquilo que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer? Para levar a palavra do Senhor? Leve. Você foi chamado para louvar o Senhor? Louve. Você foi chamado para pregar a palavra, pregar e fazer a revelação na vida de outras pessoas? Faça. O Espírito Santo de Deus está te usando, então não tenha vergonha. Leve aquilo que você foi chamado por Deus para levar para as outras pessoas. A igreja é o corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo todo. Organizações na forma igreja local. A igreja local é o que se reúne em uma cidade ou localidade específica, Faz um templo, uma casa e ali você faz as orações, faz as pregações, Você leva a palavra de Deus para outras pessoas. Então, como colocar isso? Você pode fazer também um ambiente na tua casa, Eu com a irmã Tânia, ela me falou que eu poderia fazer um canto para mim fazer minhas orações, fazer minhas pregações, um cantinho onde eu pudesse me encontrar com o Senhor. Eu sabia que o Senhor estaria ali presente. Então, eu tenho esse canto aqui. Esse canto aqui é onde eu estou em estudo, em oração, em louvor, em clamor, em buscar a palavra de Deus, em dividir a palavra de Deus com vocês. Então, eu tenho um canto. Talvez você não tenha, mas você tem o seu quarto aí. Então, faça do seu quarto um ambiente onde você dorme, Este ambiente que o Espírito Santo de Deus possa te encontrar, possa ter um vínculo com você, certo, meu irmão? Então, a Bíblia fala muito sobre as igrejas em Coríntios e Efésios. Infelizmente, as pessoas acabam se dividindo ao longo dos anos por divergências de opiniões e doutrinas, criado as mais diversas denominações e evangélicas. Então, conforme você vai crescendo espiritualmente, aí você já não congrega mais naquela congregação, você já migra e faz uma, e ali vai fazendo sempre outra, por diversas divergências, por não concordar com a doutrina, por não concordar com um membro da casa, ou por algum motivo, aí a igreja vai se expandindo, certo? Existem dezenas de milhares de denominações cristãs no Brasil e no mundo. Existem muitas congregações, Existe demais, Assembleia de Deus, Batista, então sempre tem uma aqui, outra lá, outra ali, Sempre tá aí dividida para também transmitir essa mensagem do Senhor. Temos um chamado a servir como Jesus. Temos um chamado a servir assim como Jesus serviu a Deus. Então a gente temos, um chamado. Cada um de nós tem um chamado a servir a Deus, a seguir Jesus, nesse projeto, propósito que assim foi enviado o Filho de Deus, para que a continuação. Muita gente fala Jesus morreu como se Jesus tivesse morrido e ali tivesse se acabado toda a história do que Deus veio fazer, proporcionar. E não. A cruz foi a nossa libertação. Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. E Ele vive em nós, vive aqui na terra. É somente buscarmos a presença de Jesus, que Ele vai estar conosco. Então, busque a presença do Senhor. Você é igreja. Assim como Jesus veio e fez conforme o que Deus tinha, o projeto que Deus tinha para com cada um de nós, trazendo Jesus, faça esse projeto com o Senhor. Porque você tem um projeto, o Senhor tem um projeto na tua vida. Então,
faça esse projeto que o Senhor tem te chamado, minha irmã. Não se deixe afastar. Se você tá de uma certa forma, não dá para você ir por algum motivo, mas não deixe de buscar. Busque dessa fonte, dessa água viva, né, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus cuide de você, cuide da tua casa, te edifique, né, te mostre, te dê a sabedoria, né, essa bênção do Senhor para outras vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. Fique com o Senhor, a paz, até mais.